Bom dia a todos. Aqui o professor Afonso mais uma vez. Logo no começo da manhã, vocês viram que eu estava tentando entrar, aparecer. Aí o Pedro falou: calma, professor, tua hora vai chegar. Chegou. Chegou minha hora. Estou feliz de estar aqui com vocês para poder trazer aqui o painel de líderes. Então, nós estamos aqui com convidados muito queridos, inclusive ex-alunos, né? Gente que esteve sentado no banco de vocês aí na Mauá, gente. No banco que eu também sentei, né? E também convidados aí que vão ajudar vocês a entender, puxa vida, legal, né? E já estou lá na frente da carreira. Como que eu cheguei lá? O quanto que passar aí pelo banco escolar, o quanto que essa experiência ajudou a chegar onde nós estamos hoje, tá? Então, para conversar com vocês aqui, né, colocar aqui em ordem alfabética, está o Axel, o ex-aluno da Mauá, que eu acabei de falar, mas ele vai explicar um pouquinho melhor. Ele é o CEO do BMW Group aqui no Brasil. Também está com a gente a Bruna Lima, gerente de comunicação corporativa global, né, da Votorantim. Então, a gente vai falar de carreiras internacionais aqui, né? O Jackson vai dar uma opinião para a gente nessa área, né? Porque o Jackson, ele é o CFO, né? Chief Financial Officer, tá? Da Property Finder, né? Ele está falando com a gente de Dubai. Então, está bem longe, não sei como não escureceu ainda aí, hein? Daqui a pouquinho? Está escurecendo já. Já está escurecendo, né? E a Mariane Takahashi, que é diretora executiva de negócios da AB Fintechs. Então, fintech, gente, é tudo que vocês querem, tá? Tá na moda, né? Mas, então, eu também sou formado pela Mauá, engenheiro mecânico, o filho rebelde da casa que foi trabalhar em marketing. Eu desenvolvi 25 anos da minha carreira em marketing em grandes empresas, Unilever, Disney, fiz startup do Burger King no Brasil, mas eu não vou falar mais de mim, porque eu não sou o que interessa, vocês vão conversar comigo na sala de aula, né? Então, eu vou pedir, então, por favor, que nossos convidados, né, vamos em ordem alfabética, tá? Faça uma breve apresentação pessoal de vocês, ou seja, qual é a sua formação, o que você faz hoje, né? E como você construiu sua carreira. Então, vamos em ordem alfabética aqui para não dar privilégios, né? Começamos, então, com o Axel, por favor, Axel. Legal, Afonso, obrigado aí pelo convite da Mauá, um prazer estar aqui, ainda mais como ex-aluno, né? Eu estava lembrando agora, quando é que eu me formei, né? Então, eu entrei na Mauá em 96, para você ter ideia, me formei em 2000, então estou ficando velhinho aqui. Tenho mais de 22 anos de experiência na indústria automobilística, né? Então, já estou um tempinho aqui na BMW, comecei como estagiário e cheguei aqui a CEO. Parecido um pouco com o Jackson, que vocês vão contar um pouco mais tarde. Rodeio bastante o mundo também, aí, passando pela Alemanha, África do Sul, depois China, e muito feliz de estar de volta aqui no Brasil, aqui após um longo percurso aí de 9 anos fora, estar de volta no meu país e contribuir aqui para o país e para uma empresa fantástica hoje que é a BMW, né? Comecei minha carreira na Mauá mesmo, na administração, né? Sou formado em administração. Para vocês terem ideia, a minha turma foi a número 2 da Mauá, então a faculdade estava bem vazia naquela época, tudo novo, computador novo, então foi fantástico participar desse crescimento, né, do começo ali da faculdade. A minha carreira iniciou em finanças, né, então passei por tesouraria, controladoria, cheguei a ser a CFO, um pouco parecido com o Afonso, era um CFO rebelde, então me promoveram aí para CEO, né, fiz uma startup na China de finanças. Depois voltei aqui para o Brasil como CEO do BMW Group Brasil, né? A formação, então, administração, fiz pós em finanças, né, pelo IBMEC, e depois fiz também uma MBA, né, pela Dom Cabral. Mas são 22 anos aí de carreira, metade fora do Brasil, né, e a outra metade aqui no Brasil, e bastante feliz de estar aqui com vocês hoje e poder contribuir e discutir, né? Então, espero várias perguntas aí de vocês. Obrigado aí de novo pelo convite. Imagina, é prazer nosso. Bruna, conta um pouco da gente para o pessoal. Oi, professor Afonso, obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que está aqui com a gente, é um prazer dividir um pouquinho, né, da nossa experiência aí com vocês. Bom, eu sou Relações Públicas de formação, me formei na Casper Libero, hoje eu sou gerente de comunicação corporativa global na Votorantim Cimentos, eu atuo lá há 6 anos e meio já, né, trabalho bastante aí do ponto de vista com vários públicos, né, desde o público interno, a imprensa, enfim, a gente fala que lá a gente acaba fazendo de tudo um pouco. Iniciei minha carreira
estagiando na Atento, na época, o maior contact center da América Latina, chegou a 100 mil empregados, né? Então, iniciei minha carreira trabalhando com comunicação interna e endomarketing lá. Logo depois eu fui fazer um intercâmbio, e lá eu fiquei 5 anos, aí eu fui fazer um intercâmbio fora, fiquei 2 anos. Quando retornei, trabalhei por 4 anos e meio na EF, na Education First, trabalhando com marketing de patrocínio, com comunicação institucional, e logo depois eu fui para a Votorantim Cimentos, onde eu estou há 6 anos e meio. Então, são aí, desde o início de estágio até hoje, 15 anos de carreira, de profissão. Sou pós-graduado em comunicação corporativa, enfim, então essa tem sido aí a minha trajetória. Ok, obrigado. Jackson, conta um pouco da gente aí, como é que foi a sua carreira. Você está mutado ainda, Jackson. Estava mudo. Desculpa. Obrigado pelo convite, professor Afonso, a Charlotte, e em especial a Giovana Vitali, que me convidou. Trabalhei com a Paula, com a mãe dela, na Cato por alguns anos. É um prazer estar com vocês aqui. Eu sou natural de Curitiba, acho que o sotaque entrega rapidinho. Cresci lá, estudei lá, fiz administração na FAI, que é uma faculdade católica, fiz uma pós lá também, e durante a faculdade eu trabalhava numa distribuidora de laticínios, então eu dirigia caminhão de entrega de leite mesmo, e fazia faculdade. Quando terminei, teve um boom de indústria automobilística no Paraná, então veio o Renault, veio a Volkswagen com a marca Audi, veio a Chrysler. E foi exatamente quando eu estava me formando, 96, 97, e eu aproveitei, e eu queria muito trabalhar numa multinacional, ter uma experiência diferente do que eu já tinha tido, e apesar de ser de origem alemã e falar alemão, eu pensei, eu não quero trabalhar em empresa alemã. Axel, desculpa, mas na época eu não queria, e essa história até é interessante. Aí eu fui para a Chrysler, eu apliquei para a Chrysler, adorei trabalhar na Chrysler, uma empresa americana, moderna, tal. Um ano depois que eu estava lá, meu chefe falou, você vai se dar bem, você que fala alemão, a Mercedes acabou de comprar a Chrysler. Então, estava eu lá trabalhando em empresa alemã, mudei para São Paulo, pela Chrysler e depois pela Mercedes em São Bernardo. Até estava brincando antes com vocês, a mudança de Curitiba para São Paulo foi mais intensa do que as mudanças que vieram depois. Mas trabalhei lá 4 anos na Mercedes-Benz e Chrysler, sempre na área financeira. Depois eu fiz um break, fui para os Estados Unidos fazer um MBA na Wharton School, e foram intensos, valeu muito a pena, e voltei para o Brasil para uma outra indústria que é a Kraft, que hoje em dia é Mondelez, né, uma indústria de alimentos. Muito interessante, a dinâmica muito mais rápida do que automobilística em alguns setores, no marketing principalmente. Saí de lá, fui para a Positivo Informática, eu queria ter uma experiência de novo com empresa nacional, local, onde o centro decisório fosse aqui, e a Positivo Tecnologia, hoje em dia é o nome, uma empresa também sensacional. E depois, em 2010, a minha esposa falou que me disse que a empresa dela transferiu ela para São Paulo, e se eu quisesse continuar casado, eu tinha que ir também. E eu fiz isso, né? E fui trabalhar na Sinqia, que muita gente deve conhecer, uma fintech grande já, hoje em dia, e foi fantástico lá. Foi quando apareceu a Cato. Na verdade, a SIC, que é uma empresa australiana, que era dona da Cato, eles me contactaram e eu fui trabalhar lá. Então, desde 2012, eu estou no mundo de portal, né? Por 8 anos em portal de empregos e agora 2 anos em portal de imóveis. Então, 4 anos na Cato no Brasil, depois 4 anos na JobsStreet e JobsDB na Malásia, com operação no Sudeste Asiático. E agora 2 anos na Property Finder, que é um site de imóveis, que tem os mesmos investidores do Quinto Andar, enfim, de algumas outras companhias. É um mercado extremamente interessante, que eu gosto muito, e é isso aí, 2 anos aqui, não sei os próximos passos ainda. Muito bom, obrigado. Cansei de falar. Calma, vai ter tempo para falar mais, não se preocupa, não. Ok, Mariane, conta um pouco, então, agora para
para a gente aí como é que você chegou na ABF Fintechs. AB Fintechs, é verdade. AB Fintechs. Bom, eu sou formada em administração pelo Mackenzie, fiz especialização em marketing na SPM, Stanford e etc., né? Passei na FGV e vários outros cursos para chegar nisso. Comecei a trabalhar com 18 anos na indústria de tecnologia e ali permeei vários departamentos e decidi pelo marketing. E aí fiquei na indústria de tecnologia, passando por software, hardware, computação gráfica, realidade virtual, todas essas pegadas diferentes, né, sempre no marketing, e assumi a minha posição corporativa nos últimos 9 anos de corporação. Eu fiquei como América Latina, né, responsável por Caribe e América Latina. Peguei um pouco, como a Bruna falou, um pouco de RP, um pouco de comunicação, um pouco de demand generation, que é ligado a vendas, e aí foi. E aí tive uma startup, não deu certo, e aí fui para a AB Fintechs, que eu realmente queria, como o Jackson, né, mudar um pouco os ares e conhecer mercados diferentes, e fui para esse mercado de inovação, que eu gosto muito, e o mercado financeiro, que eu não trabalhava. Então, hoje, eu já estou há 2 anos, né, nessa posição, e aprendendo muito todos os dias, cavando aí muitas coisas diferentes, lidando com bancos e, ao mesmo tempo, né, lidando com as fintechs. Então, essa minha trajetória é bem breve, né, para vocês. E eu queria agradecer, né, Afonso, também, e ao time da Mauá, Charlotte, por estar aqui. É uma honra dividir, não sei se eu consigo dividir, mas espero contribuir com vocês um pouquinho. Com certeza, com certeza. Nós é que agradecemos. Então, já vou aproveitar que você está com o microfone aberto e me conta um pouco, né? Conta para todo mundo aí, né? O que você buscou no primeiro trabalho? O que você buscava lá no início da sua carreira, né? Ou seja, alguns deles já estão se formando esse ano, nós devemos ter alunos formandos nossos, outros que em 2, 3 anos estão se formando. O que você buscou lá no começo? O que eu buscava, na verdade, assim, eu entrei na faculdade com 17 anos, né? Então, com 17 anos, a gente não sabe muito bem o que é a vida, o que a gente quer de verdade. É muito difícil você escolher alguma coisa para o resto da vida, né? E aí eu tinha vários interesses, então a primeira coisa que eu quis é ter experiência, né? Aprender o máximo possível para poder filtrar e saber onde eu queria chegar. Uma coisa que eu queria muito, isso já desde do T0, né, da minha formação, era ter alguma experiência internacional ou pelo menos trabalhar com multinacionais, né? Isso levou, é o que eu tinha falado para você, né, Afonso, a fazer várias tentativas, a abraçar oportunidades. Obviamente você tem o risco, né, e você tem que avaliar isso, o que você ganha, o que você perde, as escolhas sempre são assim, são as alternativas, mas eu abracei várias oportunidades, né, e eu que estava falando, eu tenho 2 carteiras de trabalho hoje, né, porque eu mudei, algumas eu fiquei 5, 6 anos, mas outras empresas eu fiquei pouco tempo. Foi o suficiente para o meu ciclo de vida, para aprender muita coisa, para ser demitida, né, ser contratada, ser buscada no mercado, headhunter. Então, foi essa experiência toda aí e era isso que eu queria. Eu queria aprender, eu queria ir para o mercado, ter essa sede para depois me especializar mais, buscar aquilo que realmente eu queria, né? E abraçar outras causas de propósito, que eu tenho alguns dos propósitos, apesar de estar mais velha, né? Eu continuo tendo os meus propósitos de vida, e aí também isso tudo fazia parte da minha busca, né? Dessa coalizão aí de interesse, eu sempre fui muito curiosa, essa questão do trabalho, da experiência, e também dos meus propósitos pessoais em relação às pessoas, ao mundo, né, a minha família, enfim, foi um pouco isso, né? Bem legal, porque tem isso também, né? A gente tem um sonho, né? A gente tem que ter sonhos, né? Você faz o dia a dia, você vai cumprindo o seu dia a dia, mas é legal ter o sonho, ter uma meta ali na frente. Eu queria ter uma experiência internacional. Aí entrei na Unilever, falei, pô, é agora, né? Estou feito, né? Unilever, imagina, tem empresa no mundo inteiro. Então, a Unilever não me expatriou, não. Eu queria ser expatriado, a Unilever não me expatriou. Aí eu fui parar em Curitiba, não foi muito longe, mas saí de São Paulo, né? Mas adorei Curitiba, minha filha nasceu lá, Jackson tem um orgulho enorme.
E aí, Axel, conta um pouco para a gente, porque a Mariane passou por um monte de empresas, eu passei por um monte de empresas, a gente até imagina que nossos jovens vão passar por um monte de empresas também, por tudo que está mudando. Como é que você foi se reinventando dentro da mesma empresa por tanto tempo? Foi difícil? É tranquilo? Então, é um ponto bom, né? Acho que quando eu olho para a BMW, né, carreira internacional, é uma empresa muito parecida com a Unilever, a gente está presente em 140 países, né? Então, meu sonho sempre foi ser, né, expatriado e sair do meu país. E o legal da BMW é que eu consegui buscar essa oportunidade aqui dentro e aquela coisa, né, de sempre estar buscando o nosso melhor e melhoria contínua, né, dentro da empresa. E então acho que a primeira expatriação que eu tive foi foi para a Alemanha, dentro da BMW. Então essas mudanças todas, né, sempre trouxe um ar fresco ali para mim, né? Então vamos imaginar, a gente sempre fala, né, que os maiores estresses da vida, a gente conversou sobre isso no dia, né, Afonso, que é mudar de país, né, ter um filho e mudar de emprego, e eu fiz tudo isso ao mesmo tempo, né, quando eu fui a primeira vez para a Alemanha, né. Então, quando eu olho para trás hoje, né, naquela época, claro que foi um perrengue, foi difícil, mas a gente aprende com essas dificuldades, né? Então, acho que isso sempre me deixou muito interessado na empresa, desse lance de sempre estar buscando o melhor produto, o melhor serviço para o nosso cliente, né? Deixar um mundo melhor. A gente fala muito de propósito hoje em dia, a BMW está muito forte em cima de eletrificação hoje, né? De deixar um mundo melhor para as próximas gerações, né? De ter também um processo produtivo muito mais limpo também. Então, a gente está muito nessa pegada hoje em dia, sempre teve, né? Então, isso me deixa muito próximo da empresa, muito próximo aqui dos meus interesses também, do meu propósito, né? Então, acho que a consequência ali de mudar de país sempre foi boa, né? Sempre busquei isso. Graças a Deus foram aparecendo boas oportunidades na minha vida, né? Então, a África do Sul ali também, eu cresci bastante também, conheci outra cultura. Imagina, eles falam 11 línguas lá na África do Sul, né? Então, a gente cresce muito ali, esse lado de diversidade, a gente aprende a lidar muito bem com isso na África do Sul também. A China, com a velocidade que eles têm, né, o lado empreendedor deles, de implementação, de velocidade. Então, acho que isso todo, sempre, cada mudança é uma nova, né, uma nova fase, e a gente vai aprendendo, e mudando de cargo também, né? Então, eu fui para um viés mais financeiro no começo da minha carreira, né, que a gente falou um pouco no começo ali de CFO, fiz a transição para CEO dentro do banco da BMW, né, de serviços financeiros, e agora estou do lado da montadora aqui também, do lado de venda de carros e da fábrica também, né? Então, meu dia nunca é entediante, né? Você começa um dia falando de RH, vai falar de fábrica, vai falar de produto, vai falar de marketing, vai falar de comunicação, que nem a Bruna falou um pouco antes também da carreira dela, né? Então, é isso que eu gosto do meu trabalho hoje, que nunca é entediante, sempre tem uma coisa nova acontecendo na empresa, e o Brasil também, né? Acho que o Brasil sempre tem um desafio novo, sempre, né, tem inovações, aí a gente sempre tem que lidar com problemas aí, e a gente cresce com esses problemas. Então, acho que o Brasil nos traz muita musculatura e criatividade também. Então, acho que isso tudo ajuda, viu, Afonso? Está na mesma empresa, mas cada país é um capítulo diferente, né? Sem dúvida, né? E assim, a mudança acontece desde sempre, né? Então, infelizmente, gente, né, a nova geração não é um privilégio de você estar mudando bastante, a gente também mudou bastante. Quando eu comecei a trabalhar, não tinha nem computador, gente. Era Unilever, trainee da Unilever. Eu era o trainee de marketing, não tinha computador para trabalhar, né? Mas uma coisa interessante, que você acabou de falar, a gente se vende, né? A gente consegue um novo emprego, consegue um novo trabalho, vai se formar, vai começar a trabalhar. Mas eu sempre passei por isso, né? Depois de 6 meses dava aquele frio na barriga, caramba, não sei nada, né? Então faz parte, né? A gente ter tempo, dar um tempo também para começar a aprender melhor daquela empresa, daquele negócio. Aí você talvez veja que você tem tanto mais para aprender, e aí você com isso aprende, e aí é o momento que você também está contribuindo para a empresa, né? Até ali você estava aprendendo, né? Não sei se a Bruna e o Jackson têm algum ponto mais a comentar nessa área aqui, que vocês gostariam dessa primeira perguntinha aqui do que você buscou lá no início da carreira? Um comentário rápido. Bruna, por favor. Desculpa, pode ir, Jackson? Eu? Vai lá, Bruna. Eu falo que, além de ter planos, né, é tão difícil, às vezes, quando a gente começa muito novo, a gente não sabe nem o que a gente quer da vida, quanto mais da nossa vida profissional. Mas acho que uma coisa no início de carreira é que a gente tem que ter muita humildade para aprender. E a gente tem que estar muito aberto, sabe? Eu acho que uma coisa que eu sempre busquei bastante no meu início de carreira era estar disponível para ajudar. Às vezes a gente fica esperando muito que as coisas venham até a gente.
mas a gente precisa ter essa iniciativa, sabe? A gente precisa correr. E não importa se às vezes a gente vai pegar o cafezinho ali e está entregando, não estou falando que tem que ser isso ou ser feito, mas que a gente faça tudo com muita vontade de aprender, de ser útil, né? Então, às vezes, a gente fica muito na nossa zona de conforto, ali no dia a dia. Ah, essa é a minha demanda do dia a dia, então eu vou entregar isso e tá tudo certo. Então, desde o meu início de carreira, o que eu busquei sempre foi fazer sempre o meu melhor e ser útil para a organização, sabe? Então, e de me manter disponível, tendo sempre muita humildade para aprender. Então, acho que além de planos, metas, da gente saber onde a gente quer chegar, é ali os soft skills também, né? Além do que a gente tem de conhecimento técnico ali para colocar, é esses comportamentos que no dia a dia vão moldando a gente para o futuro de uma forma que a gente sabe, a gente vai se encaixando em todos os lugares. Pode ir lá, Jacques. Isso. O que, ótimo que você falou, Bruna, veio bem encontra o que eu penso também. Um comentário principalmente recém-formado, começando, por favor, não foque em salário, em dinheiro, nada. Tem que focar em quanto eu consigo aprender e quanto eu consigo evoluir. Não importa se é numa multinacional, se é numa startup, se é montar um negócio sozinho, mas o quanto isso vai me ensinar, o quanto isso vai me tornar uma pessoa e um profissional bem melhor em 2, 3, 4 anos. O maior erro é focar em dinheiro, principalmente no início da carreira. Depois que tem filhos, tal, tudo, essa é uma preocupação mais válida, mas no começo é evoluir, crescer, aprender e descobrir coisas novas, o tempo todo. Legal, deixa eu caminhar um pouquinho, né, no nosso aqui. Então, Axel, eu tenho uma pergunta para você que eu vou juntar com uma pergunta aqui do Eric, né? Ou seja, o que você levou da faculdade que ajudou você, né, no desempenho das suas atividades? E ele já soma com uma pergunta que acho que encaixa bem. Qual é o maior desafio da liderança? Boa, vamos lá. Como eu falei, eu comecei na Mauá lá em 96, né? E o que eu sempre lembro das primeiras aulas ali e como era uma faculdade de engenharia, né, com viés em engenharia e começando com administração lá na segunda turma, tinha um viés muito de engenharia dentro, né, matemática, toda a parte de matemática financeira, contabilidade, sempre era muito voltado à produção, à engenharia, né? E esse lance da causa raiz, eu nunca me esqueço disso, né, da engenharia, da causa raiz, eu uso até hoje esses princípios, né? O processo também de melhoria contínua, isso sempre fica dentro da minha cabeça, da época da Mauá, e esse lado também da visão de empreendedor. Eu até perguntei para você outro dia, né, Afonso, ainda continua nessa mesma direção a faculdade, e você falou que sim. Eu acho muito importante essa visão de empreendedor, e a Bruna puxou um lado ali dos soft skills, né? E uma das coisas que eu sempre levo assim para a minha carreira até hoje, eu olho para mim mesmo como se fosse uma empresa, né? Então, o Axel SA ali, né? Tem um CNPJ em vez de um CPF, né? Então, que serviço eu vou querer prestar para aquela empresa? Qual o posicionamento? Qual o mercado? Como é que eu vou além? Como é que eu vou além dos meus concorrentes? Como é que eu aqui dou um serviço diferenciado aqui para a empresa, né? Então, é sempre importante muito, é uma relação de troca com a empresa, né? E quanto mais a gente pensar em nós mesmos como empreendedores, a gente está prestando um serviço, todo mundo é empreendedor, né? Você está prestando um serviço para a empresa, esse pensamento me guia até hoje e nasceu lá em 96, ali com a Mauá, eu levo até hoje, esse lance também de melhoria contínua, eu acho muito importante isso, e tudo que a gente está fazendo, até não só dentro da empresa, processo, tudo mais, aquela parte mais transacional, mas também a Bruna falou muito bem ali do soft skills, né? Então, a gente fala hoje muito em growth mindset, né? Então, aquele pensamento nosso, assim, sempre está crescendo, sempre está evoluindo, aprendendo com os erros, né? Isso foi uma coisa que foi me moldando durante a minha carreira, né? Então, acho que quando eu passava por problemas no começo da carreira, a gente pensa, claro, a gente fica muito mais estressado quando a gente é mais jovem, né? A gente pensa em carreira, onde a gente quer atingir, tudo que a gente tem que fazer, mas problemas vão acontecer e cresça com os problemas, é a maior dica que eu posso dar, né? Eu sei que problemas não são fáceis, né? E às vezes nos incomodam em vários sentidos ali, mas quando incomoda é que a gente está crescendo, né? Então, acho que é sempre bom refletir por que a gente está passando por isso, o que a gente aprendeu daquela situação e como eu posso fazer melhor da próxima vez e bola para frente. Não fica... Eu me cobro muito, né?
sempre me cobrei, e antigamente eu fazia um erro e ficava ali, né, me martirizando bastante. Hoje em dia eu falo, olha, o que eu aprendi? Eu olhei para trás, aprendi com o erro e bola para frente, e vamos para o próximo desafio. Então, acho que é uma coisa que eu levo até hoje também aí. Legal. E tem a da Alguém? liderança, né? Tinha uma outra pergunta, né? Isso. Qual o maior desafio da liderança? Eu acho que hoje a gente passou aí por vários, né? Eu acho que durante a pandemia, eu acho que era realmente você estava com vários problemas ao mesmo tempo ali acontecendo, né? Na empresa e nos afetando em vários sentidos, né? E claro que várias empresas passaram por crises, né? E por dificuldades, e ao mesmo tempo a gente estava passando por maior crise sanitária ali jamais vista aí pela humanidade aí nos últimos 100 anos, né? Então, acho que um lado é ter o foco a gente fala muito na BMW de ambidestria, né? De você ali ter habilidade nas duas mãos ali, né? Então, de um lado aqui você tem que tocar a empresa e estar com foco no resultado, e outro lado aqui você tem que estar com foco nas pessoas também e ajudar todo mundo a passar isso, né? Da melhor maneira possível, né? E com calma, com precisão, né? E realmente pensando aqui como é que deixava todo mundo seguro, primeira coisa, né? E, ao mesmo tempo, também ter foco no negócio. Então, acho que, acho que com relação ao desafio e liderança, é esse lance da ambidestria. Você aqui sempre está, né, treinando as duas mãos ao mesmo tempo. Não adianta você ter só um skill bom e não desenvolver o outro, né? Então, o soft skill e o hard skill sempre crescendo de maneira em conjunto, né? Isso é muito importante, né? E também a gente sempre fala, e é um desafio, eu não vejo como um desafio, mas assim como uma proposta nossa, é criar um ambiente onde as pessoas podem ser a melhor versão delas mesmas. Para mim, esse é o maior desafio da liderança, sempre estar criando esse ambiente. Claro que sempre tem burocracia, né, e tem outros lados ali, crises e tudo mais, mas sempre está buscando isso. Eu acho muito importante para criar um ambiente onde as pessoas podem crescer, podem se desenvolver, e você está criando esse ambiente. Acho que isso, para mim, é o principal desafio, e acho que é um desafio, ao mesmo tempo, para mim, é uma meta também, né? Bacana, muito legal. Bom, essa é uma pergunta tão boa que eu acho que todo mundo tem que comentar, né? Vamos lá, Mariane, o que você acha aí? Essa vale a pena. Não tenho nem o que falar. Então, eu acho que é isso mesmo. A gente tem que olhar a liderança, ela olha não só a parte técnica, mas é tudo um pouco, né, do que vocês três falaram, o Jackson, o Axel e a Bruna. É também a gente olhar esses soft skills, né? A gente olhar um pouco essa questão da gente descer também e a gente se enxergar como pessoa, né, para ver também, ser mais empático, poder entrar nessa questão e como você desenvolver as pessoas, né? Eu acho que desenvolver só um negócio é uma coisa, mas o quanto isso vai custar. Então, a gente precisa olhar vamos dizer assim, é uma palavra que se usa muito, né, que até, acho que é um pouco mal usada, mas o ecossistema no geral, né? Não é a sua empresa, o seu time, os seus outros times, seus parceiros, e é olhar nessa visão toda, que eu acho que o Axel falou bem, né? E eu acho que nessa busca a gente também se conhece, né? A gente acaba tendo feedbacks do mercado, feedbacks das pessoas, e a gente acaba conhecendo até a gente mesmo. É um retorno até bom, que você acaba conseguindo enxergar competências em você que você não sabia que você tinha, né? Nesses momentos, né, e principalmente os de crise. Então, eu acho que, assim, tá perfeito, não tenho nem o que falar, né, acho que é por aí mesmo. Legal, bacana. Bruna, algum comentário? Eu acho que é muito dentro do que eles falaram, eu acho que mais do que nunca a gente tem olhado para o líder de uma forma, como a gente ser um líder cada vez mais humano, né, então esse é um desafio, principalmente no ambiente que a gente está agora, totalmente digital, às vezes agora voltando para o modelo híbrido, né? Como que você consegue, de fato, ser um líder empático, humano, trazer as pessoas para o centro, né? No dia a dia, quando você tem tantos resultados para bater. Então, acho que, primeiro, de fato, é o que o Axel falou, da gente ter esse equilíbrio, né? Eu tenho que trazer resultados, mas eu tenho que cuidar das nossas pessoas. Nós, como líderes, a gente tem espaço e oportunidade de criar mundos para as pessoas. E a gente tem, eu acho que a maior realização de um líder, como eles falaram também, é quando a gente consegue tirar o melhor do outro. Então, quando a gente busca diariamente como eu posso trazer o melhor dessa pessoa no dia a dia, né? Então, eu sempre falo uma frase que é: a palavra, ela cura,
né? Então, para a gente sempre, e eu acredito muito na força do diálogo como construção de confiança do líder com seus liderados. Então, eu sempre falo, a palavra cura. Então, no dia a dia, o cuidado que a gente tem que ter e o afeto mesmo no dia a dia para a gente ser humano nas palavras, em como a gente conduz aí o nosso dia a dia. E outro ponto que eu acho fundamental até para nós líderes é que nós não somos super-heróis, a gente não tem que se ver assim. Vulnerabilidade a gente tem que mostrar muitas vezes, porque às vezes a gente quer ser o super-herói e saber tudo e agarrar, né? E não, a gente não é. Então, assim, acho que quanto mais a gente se mostra como a gente é mesmo, a gente consegue, de fato, criar mais conexão com o nosso time, fortalecer aí o vínculo, a confiança, enfim, e criar esse espaço aí para que eles deem o melhor de si. Muito bacana o que você falou. Hoje, mais cedo, né, tivemos um painel de ex-alunos, né, recém-formados, estão formados há 2 anos, etc. E a Giovana contou uma história muito bacana, já nesse mundo online, ou seja, tudo à distância, ela trabalhando no mercado financeiro também, mas em finanças pessoais, ou seja, esses consultores, né, que nos ajudam realmente a investir melhor, né, nosso dinheiro. E ela chegou um dia a fazer um call com a supervisora dela. No começo do call, ela prestou atenção. Puxa, você não parece estar muito bem, você não está bem? Aí a chefe dela falou, não estou. Quer conversar? Quero. A liderança, gente, não precisa partir do líder. Ela teve a iniciativa, tomou a iniciativa, e disse que a partir desse dia a chefe começou a chamar ela Gi, antes era a Giovana, né? Então, mesmo online, você conseguiu ter, se colocar a empatia, né? Se colocar no lugar do outro, né? Eu achei uma história muito bacana, né? É bem em linha, alinhado com o que você acabou de contar, né? Jackson, o que você gostaria de falar para a gente aí sobre os desafios da liderança? Acho que tanto o Axel, Mariana e a Bruna já colocaram super bem, mas o que eu poderia adicionar só como experiência pessoal, quando eu comecei a trabalhar no começo dos anos 90, era o chefe mandava e você obedecia. Então, não tinha muito questionar, nem pensar, né? E bom era o funcionário que realmente conseguia cumprir exatamente o que era ordenado. Felizmente, hoje em dia, o mundo é muito diferente. A geração nova entrando no mercado de trabalho é muito mais sofisticada, é mais complexa, e é impossível atingir qualquer coisa se não tiver uma conexão forte com as pessoas, com o time. Elas perceberem que você realmente se importa. Se não tiver isso, é muito difícil. Você consegue obter resultados por 2, 3, 4, 6 meses, mas no longo prazo, se você não se importar com o time, não estiver junto com o time, é impossível. As pessoas demandam isso hoje em dia, e eu acho ótimo isso. Legal, muito bom. Deixa eu aproveitar, você já ficou com o microfone aberto, já vou mandar uma próxima pergunta aqui para você. Então, quais são as competências, né, que os profissionais precisam desenvolver, né, para enfrentar esse mundo com as mudanças cada vez mais velozes? Acho que a resposta está na pergunta, né? As mudanças cada vez mais velozes. Acho que a maior competência que o profissional tem que ter hoje é adaptabilidade. Porque outras coisas já são óbvias, né? Se você trabalha no RH, você tem que conhecer todas as competências do RH e finanças e assim por diante. Esses são óbvios. Línguas, etc. Esses são óbvios. Agora, a capacidade de se adaptar a diferentes momentos, eu não estou só falando sair de um país e para outro, se adaptar dentro do mesmo dia. O Axel comentou que de manhã fala de RH, depois de manufatura, depois de produto. Você tem que ficar mudando a tua cabeça e se adaptando a toda hora, porque a gente lida com muitas coisas diferentes. Então, acho que se adaptar à necessidade do momento e também a necessidade que se desenha para os próximos 6, 12 meses. É isso que a gente tem que estar sempre forte e preparado, senão não vai. Senão não vai. Legal. Alguém quer comentar algo sobre as competências também? Aproveitar? Acho que o Jackson falou bem de adaptabilidade, né? É super importante, né? Quando a gente está mudando, isso é essencial. E resiliência também me passa na cabeça também, porque você vai passar por várias dificuldades mudando de uma carreira mais internacional. E uma coisa que eu aprendi bastante na China é escutar para entender, né?
Eu acho que a gente sempre tá acelerado e tudo mais, e a vantagem de lá, como eu não falava a língua, e às vezes eu ia em várias reuniões que tinha um tradutor, eu tinha que escutar muito, né? Primeiro, eu não estava entendendo nada, então eu tinha que escutar o body language que a gente fala, né? Então, a linguagem ali corporal. O que a pessoa está me falando ali, pela expressão facial, né? Como é que ela está se comunicando ali. Aprendi bastante com isso, né? Então, escutar é fundamental. E empatia também, né? A Bruna falou muito bem disso. Acho que também numa carreira internacional, na nossa carreira, empatia é fundamental para também entender ali, né? A cultura de outro país, e isso é fundamental, acho que para mim também, né? E entra de novo a ambidestria, né? Então, mudando de país ali, você vai ter que ali desenvolver várias habilidades novas, todas ao mesmo tempo ali. Acho que foram aprendizados aí que eu tive aí durante minha carreira aí fora do país também. Legal. Mariane, deixa eu aproveitar aqui, eu vou viesar um pouco a tua resposta para você comentar, que tem no chat aqui, olha, que a Mariane comente um pouco, né, sobre a importância da inovação em modelos de gestão, usando as fintechs como exemplo, né? Acho que isso é uma competência também, a gestão, né? Sim, eu acho que sim. A gente acaba usando inovação até para administrar os times, né? Descobrir talentos. Eu acho que quando você faz os squads, enfim, né? Você dá algumas chances também para as pessoas participarem, contribuírem, que eu acho que isso quando você faz um trabalho de design thinking, por exemplo, você pega times diferentes, né? Que não necessariamente estão ligados àquele produto ou serviço, você está fazendo uma inovação, e uma inovação com um pensamento diferente. Você põe pessoas diferentes numa mesma situação, e eu acho que a inovação propicia muito isso, né? A gente fala em fintechs, mas eu falo em todas as áreas. Por exemplo, conheço uma pessoa na Bayer, que é de RH, e ele entrou num time de inovação para tentar resolver um problema de logística de um remédio que que ele expira, ele veio da Alemanha e expira em 3 dias, se ele não for utilizado, né? Então, a pessoa de RH, a pessoa de engenharia, todo mundo entrou ali para fazer uma aposta numa solução. Então, eu acho que quando a gente fala de inovação, e a gente fala inovação em vários times, né, não só de fintechs, mas em outras áreas, em health tech, em edutech, etc., a gente traz essa parte da estrutura de inovação, né, de metodologias que vai ajudar na gestão, que vai desenvolver competências, que vai escalar, né, que vai chegar, por exemplo, as fintechs, a gente tem muito modelo de escalabilidade para os não bancarizados, que a gente chama, né, são as pessoas que não têm acesso aos serviços financeiros. E para fazer isso, a gente tem um time que tem que estar com essa cabeça também, né? Não é só a tecnologia é o meio, né? O fim é o outro. Então, a gente utiliza essas mesmas metodologias, algumas empresas, eu diria assim, a maioria, com essa cabeça. Já está orientada com a inovação para fazer essa gestão rodar. Senão, assim, você tem muita tecnologia, mas as coisas não se encaixam, né? Eu acho que, eu não sei se eu respondi a pergunta, mas eu vejo dessa forma, a gente utiliza muita inovação nos times, na elaboração, na colaboração, na cocriação, que a gente fala muito, justamente para trazer mais esse adicional, esse flavor, né, diferente do que o Jackson falou, numa outra era, né, comando e controle, né? Hoje a gente tem essa outra visão ali de mais colaboração. Tá? É uma riqueza maior que a gente vê ali dentro. Inclusive com essas outras partes do propósito que eu acho que quem está em inovação também traz, que é a diversidade, né? Não só a diversidade de gênero, mas diversidade de todas as outras, ou todos os modelos, e que a gente na BFintech está trazendo muito isso. Né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Mas quem tiver interesse também em saber mais, pode falar comigo offline, né? A Charlotte tem meus contatos e a gente conversa. Isso sempre acontece nas bancadas que eu sou jurada, às vezes, de startups e tudo mais, eu sempre tenho depois o after, pós-evento, com essas trocas aí legais, tá bom? Obrigado. Não, obrigado eu. Bruna, o que você gostaria de falar aí sobre competências?
Eu acho que o pessoal falou bastante aqui, né? Eu acho que uma coisa que a gente precisa sempre ter, às vezes a gente acha, tô na área de finanças, então não preciso aprender nada sobre humanas. Tô na área de humanas, então não preciso aprender nada de finanças. E quanto mais generalista a gente for hoje em dia, né? A gente precisa ser plural, a gente precisa entender. Se você quer ser líder, principalmente dentro de uma organização, não adianta. Se você não sabe de negócio, você não vai saber falar de negócio. Então, você tem que ir atrás de outras competências do ponto de vista técnico, às vezes, para você não ficar na sua zona de conforto. Às vezes você acha que não vai utilizar algo que... sobre inovação. Nossa, estou em comunicação. Por que eu faria uma pós em inovação? Poxa, tem muita coisa aí para você tirar. Então, de você não desqualificar conhecimento. Conhecimento, na verdade, quanto mais você tem, e quanto mais diversificado for, né, para a gente conseguir, porque acredito muito que o profissional do futuro não vai ter uma área específica de atuação. Né, ele vai atuar por projetos, os squads estão aí para mostrar para a gente o que vem pela frente. Então, quanto mais diversificado for o seu conhecimento, eu acho que você vai estar mais preparado. E assim, lembrando, eu falo muito sobre hard skills e soft skills, porque eu acho que é extremamente importante. Hard skills, gente, é conhecimento técnico, soft skills é tudo aquilo que faz a gente no dia a dia ser melhor, assim, comportamental. Então, eu acho que investir sempre na sua própria inteligência emocional, no seu autoconhecimento, para que você, de fato, consiga levar o dia a dia com mais leveza, enfim, e também tornar o dia das outras pessoas melhor. Então, eu acho que diversificar o seu conhecimento, mas investir também no seu soft skills, eu acho que dá um bom caldo aí no dia a dia. Legal, muito bom, bom mesmo. Vou aproveitar que você está com o microfone aberto, a gente já está caminhando para o final, nossa última pergunta, né? Então, Bruna, que recado você daria para você, Bruna, se tivesse recomeçado tudo de novo, né? Será que vale para os nossos jovens? Acho que vale. Eu acho, gente, que tem uma coisa que a gente precisa ter, que é a autoconfiança. No início de carreira, muitas vezes a gente se desqualifica quando a gente vê uma vaga. Por exemplo, eu não tenho condições de passar nesse troço, não vou nem me candidatar. Eu acho que, às vezes, a gente precisa... Eu era muito assim, tá? Então, eu via uma vaga e eu falava para meus amigos. Eu indicava para meus amigos. Era uma super empresa. Mas por que não era bom para mim? Porque eu achava que eu não podia, eu achava que eu não ia passar. Mas aí eu indicava para o meu amigo, que às vezes tinha a mesma habilidade, a mesma competência que eu, mas talvez tivesse mais autoconfiança. Então, eu acho que nunca se desqualifique de uma vaga, né, de uma posição que vocês queiram. Deixa que o RH fale para vocês que não. Vocês não têm que falar primeiro não para vocês, né? Então, eu aprendi muito isso. E eu vou falar um exemplo, né? Recentemente, eu contratei uma estagiária e a gente pedia inglês na vaga. E ela não se candidatou, era um processo de estágio que você se candidatava para vagas específicas. E acabou que a gente não conseguiu fechar e pegou outras pessoas que estavam no quadro. E ela falou, eu não me candidatei para comunicação corporativa, que era o que eu queria mesmo, porque pedi inglês. Aí eu falei assim, tá bom, o inglês a gente pede, mas ele não era o primordial para fechar. Então, você tem outras competências que, para mim, foram fundamentais. E o inglês você vai investir a partir de agora, que é o que eu acredito aqui. Então, às vezes, a gente fala não para a gente antes da gente ouvir não para o outro. E não deve ser assim no dia a dia. Outra coisa que eu falaria bastante é viva o hoje, sim, mas se autodesenvolvendo, se desenvolvendo ao mesmo tempo. Porque, às vezes, a gente tem aí uma questão de tipo, quero viver o hoje, procrastina tudo, né? Não estuda, não faz línguas, aí quando chega lá na frente, que a vaga pede inglês, o espanhol, que pede a pós-graduação, tal, você fala, eu curti demais o momento. Então, assim, curto o momento, sim, mas pensando ao mesmo tempo no seu desenvolvimento. Então, era isso que eu falaria para mim, e é isso que eu acho que fica de recado aí para essa turma. Muito legal, muito bacana. Quem quer dar o seu recado também? Mariane, pode ser? O que você falaria para você hoje? Acho que a Bruna está certa. Às vezes a gente se cobra muito. Quer dizer, isso não mudou muito, tá? Isso já estava desde a minha formação e até hoje, nem com terapia eu deixei de cobrar tanto assim de mim. Eu me cobro muito, mas eu acho que no início de carreira, como a gente ainda não tem aquela experiência, a gente se cobra demais, né? A gente deixa de ter essa leveza. Ao mesmo tempo, eu acho que a Bruna falou, a gente precisa saber dosar e é difícil, né? A gente parte para a carreira e vai e tal. Mas a gente tem que se desenvolver também, né? Tem que se desenvolver, tem que se conhecer, tem que ter
algumas pessoas que acabam sendo seus mentores, seus gurus, né, que aparecem na tua vida, que eu acho que não que você tem que ser igual, mas que você pode aprender muito com essas pessoas, né? Eu acho que é outra coisa que a Bruna falou, é você ser humilde o suficiente para poder absorver e entender os seus momentos, né? E entender também o outro, né? Que eu acho que isso é importante. E abraçar as oportunidades. Eu acho que eu não me arrependo nem um pouco das escolhas que eu fiz, porque tudo isso me formou, né? Eu sou a pessoa que eu sou hoje, não que eu tenho muito a melhorar, né? Das coisas, mas eu acho que é a minha história. E eu acho que a gente não pode desconsiderar a história, né? Eu acho que a gente tem que olhar isso com carinho. E aí, esse equilíbrio, né? Buscar outras coisas, se desenvolver, o que a Bruna falou, a gente vive no mundo, pode ser um jargão, mas a gente vive no mundo globalizado. A gente é uma marca globalizada, né? Assim, a BMW é uma marca globalizada, mas o Axel também é globalizado, né? Então, assim, eu estou usando um exemplo, tá, Axel? Mas é isso, a gente precisa ter esse olhar também, né? Da gente para fora. Como é que a gente vai atuar daqui para frente, né? É a sua marca pessoal, não é só aquela coisa, marca pessoal, ser bonitinho, estiloso, não, é realmente o que você tem de dentro para você contribuir, né, com o mundo, com as pessoas que estão ao teu lado. Eu acho que é muito essa história, né? Eu vejo muito isso. Isso continuou comigo, mas eu diria que basicamente o que a Bruna falou, é essa cobrança mesmo. Legal, que até tem a ver mesmo com a pergunta que foi feita para o Rafael em cima disso, né? Olha, como que a gente lida com essas cobranças no início de carreira, né? Que estamos sendo cobrados, né, por soft skills e hard skills. É isso. Tem que ser autêntico, mas também tem que ser curioso para não deixar de estudar nunca, né? Eu estou respondendo, não devia responder, mas estou respondendo, né? Por exemplo, uma coisa que eu mesmo teria feito é estudado melhor mesmo, algumas coisas. Então, puxa vida, mas pô, eu fiz pós, eu fiz MBA, eu fiz mestrado. Ainda assim, quando eu fui trabalhar no mercado puramente B2B, eu poderia ter estudado um pouquinho mais. A gente às vezes acha que só com a experiência também resolve tudo. Não, volta um pouquinho para as teorias, né? Dá uma olhadinha ali, né? Então, mas entrei aqui na resposta da Mariane, né? Mas eu acho também assim, sabe, Afonso, o que acontece muito às vezes a gente é muito imediatista, né? A gente quer fazer o negócio hoje e amanhã, tomou um remédio hoje, um antibiótico hoje, amanhã já faz efeito. Não é assim, né? Então, acho que a gente precisa entender um pouco esses processos, né, desse imediatismo e tudo mais. Por isso que a gente vê aí jovens, por exemplo, no Japão, né, eu sou descendente de japoneses, a gente vê muitos suicídios acontecendo por essa pressão, por essa cobrança, né, de ter que ser o melhor, de ter que entrar na melhor faculdade, de ter que fazer... Então, assim, esses cuidados, né, essa saúde mental também parte muito da gente querer, né? Não adianta a sua mãe falar, você precisa ir fazer terapia e você não querer. Você tem que olhar um pouco essa visão, ter essa visão, porque senão você se desgasta muito desnecessariamente, né? Eu acho que é um pouco isso também, né? Esse imediatismo. Só que eu também sou assim, né? Tenho essa coisa, a gente quer fazer e já quer ter um resultado, mas calma, né? Tem um processo aí, né? Tem um ciclo para se completar. É verdade, legal. Jackson, algum comentário aqui nessa final aqui? Que recado você daria para você mesmo? Eu acho que o que é importante voltando, lembrando no início da carreira, ouvir todo mundo, ouvir mentor, ouvir colegas, ouvir pais e profissionais mais experientes, mas no final do dia, tomar a decisão por si. Porque a consequência de qualquer decisão de carreira ou de vida que a gente tome é com a gente, não é com outros. E lá no fundo, geralmente a gente sabe qual a decisão certa, né? Talvez alguns de vocês que estão se formando devem ver a mãe, o pai falar: "Oh, faz esse concurso, né? Concurso é bom, é estabilidade. E se não é o que vocês querem, vocês têm que assumir as rédeas da vida, né? Se não é o que vocês querem, não faça. E corre atrás do que é o certo. Não estou pregando desobediência aqui, mas já são todos maiores de idade, né? Mas ouvir muita gente, ouvir gente mais experiente, mas no final das contas fazer a tua própria vida, né? Tomar tuas próprias decisões e viver com as consequências delas. Muito legal, muito bom.
Axel, o que você falaria para o Axel? Formando da Mauá. Formando da Mauá. Acho que olhando para trás, né, eu sempre, quando me fazem essa pergunta, eu não mudaria nada na minha vida, assim, pela experiência que eu tive, assim. Acho que quando eu olho para trás, assim, todas as dificuldades que eu passei e tudo mais, e olho hoje, acho que isso tudo me fez crescer, né? Mas acho que uma das coisas que é muito importante, e ainda quando a gente é mais novo, é sair da zona de conforto. É ali que a gente cresce, né? Então, sempre não ter medo de sair dessa zona de conforto. No começo da carreira, a gente tem um pouco de medo disso, mas é hora de arriscar, né? No começo ali da carreira, quando a gente não tem a família ainda e tudo mais, é mais fácil, né? Então, acho que isso é um aprendizado e se trate bem também, né? Às vezes a gente sempre vai ter pessoas aí te criticando e tudo mais, e você vai lá ainda e te martela mais ainda, né? Então, acho que também o nível de crítica a gente tem que também olhar um pouco para dentro e perceber, olha, agora, Axel, está demais, aqui você já aprendeu com isso e bola para frente, não fica se martirizando muito em cima dos erros ali que você fez ali no passado e tudo mais. Então, acho que eu tento, a Mariane falou, né, de terapia, eu também trabalho isso, né, e eu acho muito importante esse lado ali de a gente se tratar bem também, aprender com erro, sim, mas se tratar bem e bola para frente. Acho que é um dos aprendizados aí que se eu começasse minha carreira hoje, eu faria diferente lá atrás. Né? Uma coisa que eu costumo conversar com meus alunos, né, é casar o propósito daquela empresa com o seu propósito de vida também. Então, isso já lá atrás, eu jamais ia trabalhar na indústria do tabaco, não fumo, acho que não está certo, jamais trabalharia na indústria bélica, de novo, sou contra. Então, você sabe as coisas que são certas e erradas também, né? Então, sim. A gente tem que se conhecer e saber para onde quer ir, onde quer estar, né? E seja o mais autêntico possível sempre, né? Fez aquela entrevista, participou daquele processo, não deu certo, então não era o fit, não era aquela empresa para você estar mesmo. Isso. Relaxa, vai para a próxima, né? Não tem problema, né? Porque se você for autêntico, quem está te contratando percebe. Quem está tentando fazer um papel que não é ele mesmo, a gente percebe, né? A gente já tem alguma experiência, né? Um pouquinho. Deixa eu abrir, então, agora acabamos aqui a nossa parte de perguntas, nós ainda temos aí 4, 5 minutinhos aí para o pessoal fazer as suas perguntas. Por favor, né? Não sei se vocês têm mais alguma pergunta no chat, não sei se dá para abrir o microfone. Agora o com vocês, Daniel tem. O Rafael Danieleto tem. Ele mandou no chat quando vocês estavam conversando. Tá, mas acho que a gente já abordou, mas deixa eu repetir aqui, vou ver se alguém tem algum comentário. Ó. Como vocês lidaram com as cobranças no início de carreira? A gente já falou, mas nos dias de hoje, como vocês trabalham com a questão do equilíbrio de soft skill e hard skill? Quem gostaria de comentar? Posso fazer um comentário rápido na parte como lidaram com as cobranças no início de carreira? Ralando. Muitas noites virando para poder entregar no dia seguinte alguma coisa, não tem jeito. Principalmente no começo, virar noites provavelmente vai fazer parte da carreira de vocês e tudo bem, faz parte. Alguém mais? Posso fazer uma pergunta? Claro. Seria mais uma pergunta no sentido de o que vocês acham que hoje seria meio que o essencial para uma entrevista de estágio? Hoje em dia, o que seria primordial uma pessoa ter para conseguir, sei lá, entrar numa multinacional ou até mesmo numa empresa nacional? Olha, vou dar um depoimento meu aqui, que às vezes eu participo até das seleções de estágio trainee. Uma coisa que eu observo muito, às vezes a gente fala muito do que a gente faz, né? Eu fiz o curso tal, eu fui fazer intercâmbio não sei aonde, e é muito bacana, porque isso faz parte do desenvolvimento da sua carreira. Mas eu acho que às vezes a gente precisa falar mais do que a gente é, sabe? Então, da gente trazer ali o que isso impactou em mim, que me faz ser melhor para o dia a dia. Então, além de falar do que vocês fazem, do que vocês construíram do ponto de vista, né, de desenvolvimento ou vem construindo, que vocês tragam isso da essência, do ser autêntico, que o próprio Jackson falou, né? Acho que é isso que a gente busca. E muito da sua vontade de fazer as coisas acontecerem, sabe? Então, é algo que eu levo bastante em consideração.
E desculpa que eu não vi seu nome. Qual é o seu nome? Foi Brian. Brian. Brian, desculpa, Brian. Espero ter te respondido. Obrigado. Eu concordo plenamente com o que a Bruna falou e gostaria de adicionar também, conheça e saiba com quem você está falando, né? Com a empresa, com quem... Infelizmente, a gente vê muita gente passando por processo de entrevista e que sabe quase nada da empresa, né? Acho que uma decisão de ir trabalhar em algum lugar é muito importante para você saber só superficialmente sobre a empresa. Como o Afonso falou, eu não trabalharia em bélico, cigarro, e tem um passo além. Os valores da empresa, o que ela prega, como é que ela trabalha, eu me identifico com essa empresa, isso é extremamente importante. E vou até brevemente contar um caso pessoal. Em 2010, eu passei pelo processo para ser CFO hoje chama Sinqia, ela chamava Senior Solution. E a Headhunter me contactou, tal, a Senior, tal, e eu estudei a Senior Sistemas, que é lá de Blumenau, de Santa Catarina. Estudei ela 2 dias e fui para a entrevista para a empresa errada. Não sei como que o Bernardo me contratou na época, porque eu me preparei para a empresa errada. Acho que ele, sei lá, ficou com pena de mim, talvez. Mas é importante se preparar bem, entender, até para saber se você quer trabalhar naquela empresa ou não. E querendo, você conhece bem a empresa para poder discutir também na entrevista. Eu concordo com a Bruna e com já a gente vai colocando os bloquinhos aqui, né, no Lego. Mas eu concordo com você também. Eu acho que a gente precisa entender, a gente vê muitos candidatos nem de estágio, de outras vagas até superiores, que a pessoa não sabe o que está fazendo lá. Ou às vezes ela aplica para uma vaga que não é a dela, né? Então, a pessoa faz engenharia e aplica para uma coisa em contabilidade, por exemplo. A gente se depara com isso. E outra coisa também é a questão de ser verdadeiro, né? Eu já peguei, em casos de estágio, até vagas de gerência, que você vai fazer uma entrevista, se você precisa do inglês, a pessoa coloca que tem inglês fluente, aí eu falo assim, vamos fazer uma entrevista em inglês? Agora o resto, a pessoa se desmonta. Isso aconteceu várias vezes, né? Então, você pega esse tipo de falha, e aí a pessoa se queima completamente, não tem a menor chance, porque às vezes você pega alguém que tem uma competência, você fala, olha, não tem 100% daquilo que eu tenho, que eu preciso, mas aí a gente pega, eu já peguei, por exemplo, uma pessoa de Cuba, né? Aí, putz, tem que fazer isso e tal. Então, eu batalhei internamente para ter um curso de inglês para essa pessoa, né? Porque ela tinha um potencial muito forte, e você aposta nisso, por causa dessa questão que o Jackson falou, né? De você se identificar com a empresa, com os produtos, com os valores, e ser verdadeiro, né? E ser verdadeiro, não mentir, eu não estou falando que vocês vão mentir, não é isso, mas não colocar na medida certa aquilo que vocês estão fazendo, né? Porque isso pode ser um tiro no pé. Em vez de impressionar, você vai se denegrir perante o recrutador, tá? Muito bom. Acho que é isso, então. Muito obrigado. Imagina, 12:22, ou seja, estamos aqui britânicos precisos aqui no nosso horário. Espaço para uma última perguntinha, alguém? Ou posso encerrar? Deixe-me dar um tempo. Então, gente, eu queria agradecer demais, mais uma vez aqui, os nossos convidados, Axel, Bruna, Jackson, Mariane. Fechamos com chave de ouro esse dia, que, na verdade, foi totalmente organizado. Aqui, meus parabéns especial aos nossos alunos, né? A Charlotte, porque realmente nós tivemos uma manhã muito rica, por sorte, né? Para nossa sorte, gravada. Então, vocês, inclusive, vão poder voltar e rever tudo que vocês acharam de mais importante nessa manhã. Então, meu muito obrigado a todos aí pela participação. Charlotte, você tem algum último comentário final? Sim, eu queria agradecer a participação de todos, da Bruna, da Mari, do Jackson, do Axel. A gente entrou em contato com vocês, a gente apresentou nosso projeto, nosso pitch para esse evento. Foi um evento inteiramente organizado por alunos, foi o primeiro evento para os alunos de ADM na Mauá. Teve um aproveitamento excelente e o pessoal aprendeu muito, o pessoal está super no grupo da sala falando sobre vocês, da minha sala no caso.
estão agradecendo bastante no bate-papo, foi super enriquecedor. Eu não tenho nem palavras para agradecer também por vocês terem aceitado participar, porque eu sei que o tempo de vocês é curto, é cruel. Então, eu fico muito feliz e honrada por ter conhecido vocês, um pouquinho também da história de vocês e da carreira de vocês. Meu super obrigada do time todo, do Pedro, da Giovana, do Diogo. Agradecer também ao professor Afonso também por ter aceitado ser moderador desse painel, também de ter tirado um pouquinho do tempo dele, que a gente sabe que não é fácil, né, professor? Com muitas aulas aí, cuidando de vários cursos também na Mauá, né? Então, eu espero também que o pessoal tenha aproveitado muito o evento, que tenham gostado. A gente vai mandar para vocês depois uma pesquisa de satisfação do evento, para vocês falarem que vocês gostarem ou não do evento, se vocês têm algum feedback, porque a gente espera que ano que vem tenha de novo e que seja presencial e que eu possa convidar a todos para participarem presencialmente com a gente ano que vem, que vocês estão super convidados a conhecerem a Mauá, né, professor? E as estruturas que nós temos. Meu super obrigada aí, gente. Tenham um bom dia. Obrigado, Charlotte. Obrigado, Afonso. Obrigado a todos. Hein? Obrigada, gente. Obrigado a todos. Parabéns. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Foi um prazer. Parabéns. Tchau, Axel, Mari, Jackson. Obrigada, Tchau, obrigada. Tchau, gente. Prazer. Tchau. Obrigado a todos, foi ótimo. Até mais. Até mais.